Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, a recomendação do mangá Kaniko-sen, do Gofujo, publicado no Brasil pela editora Veneta. Mas antes de falar sobre esse mangá, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Kaniko-sen é um mangá que foi publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Veneta. Esse mangá aqui conta com arte e roteiro do Gofujo. Acaba que foi uma adaptação de um livro bem importante da literatura japonesa e que trata aí sobre luta de classes, sobre opressão e resistência. Então ele vai caminhar aí ao longo de algumas páginas com uma arte impecável e um roteiro cheio de referências históricas, cheio de referências sobre a cultura japonesa, de certa forma, e uma obra muito sucinta e que certamente, quando você acaba de ler, você quer entender muito mais como se deu esse período, né, que foi tão importante para a cultura japonesa. E aqui você tem algumas questões de que possivelmente você já conheça da cultura, mas aqui você vê de uma forma um pouco mais intrínseco, você vê de uma forma com que as pessoas elas lidam com toda essa questão de amor à pátria. Então é um mangá bem interessante que, inclusive, eu acho que ele foge muito daquilo de que eu acredito que é uma temática mais universal e que, com certeza, você que gosta de literatura japonesa, esse é um tipo de história que você não pode deixar passar. Bom, em Kanigōsen nós temos uma adaptação de um livro que foi lançado no Japão em 1929, eu vou deixar o nome do autor aqui, mas essa adaptação desse livro, ela traz muitas perspectivas que ficaram marcadas na época que esse livro ele foi escrito. Então, aqui nós temos um integrante do Partido Comunista, e aí ele decide escrever essa história que, de certa forma, é uma crítica ao tipo de trabalho que a sociedade japonesa precisava lidar. Então, elas precisavam se empenhar muito e que isso acabava, de certa forma, comprometendo a saúde delas, de certa forma, afastava de familiares, uma vez que você estava ali só entregando o seu trabalho em prol de alguma coisa muito maior, que esse benefício não chegava a essas pessoas. Então, aqui, o autor do livro, ele acaba sendo morto aos 29 anos, né? Esse livro que foi censurado aí no Japão Imperial. Então, tem muitas coisas interessantes que obviamente chamaram a atenção do Gofujo para que ele pudesse adaptar como mangá e transcrever todo esse sentimento que o Kobayashi, né, que é o sobrenome do autor que escreveu lá em 1929, esse livro se tornou um marco da literatura japonesa, justamente por denunciar todas essas questões que eu vou chamar aqui de insalubres, que essas pessoas precisavam lidar em nome de algo muito maior. Então, para o mangá Kaniko-sen, aqui nós temos, e o que nós sabemos é que toda a essência do livro foi mantida nessa adaptação, mas obviamente, a partir do momento que você tem a possibilidade de fazer isso com uma arte um pouco mais agressiva e com pontos tão fortes, que, assim como você pode acompanhar ao longo dos capítulos, ao longo das páginas, inclusive aqui aparecem algumas imagens que me parecem reais de tudo que aconteceu. Então isso dá uma perspectiva um pouco mais sentimental para o mangá e, de certa forma, ele acaba impactando muito mais a partir do momento que, de certa forma, nós temos uma história real sendo retratada, obviamente, e aí, por mais que a arte de mangá, às vezes, ela tem uma característica que as pessoas associem a histórias
com menos apelo. Aqui eu acredito que ela cumpre essa missão de certa forma, denunciar tudo que essas pessoas passaram em prol eu vou dizer, de um regime que não os beneficiava de certa forma. Mas sobre o que é Canicossem de fato, né? Aqui nós vamos acompanhar um grupo de pescadores que são contratados para pescar e enlatar caranguejos, mas com salários e condições assim que são brutais e um salário muito baixo. Mas enquanto eles precisam basicamente entregar a sua vida para esse trabalho, as pessoas que os contratam, além de dar condições zero para que eles possam trabalhar, eles lucram muito em relação a essas pessoas. Então, elas não têm basicamente tempo para descanso, elas não têm a melhor refeição, são humilhadas. Então, toda essa questão é parte dessa narrativa que, no final das contas, faz ali uma crítica bem interessante a toda essa questão do capitalismo. Então, você vê essas pessoas trabalhando, trabalhando e trabalhando para que outras possam lucrar, e aqui no caso desses pescadores, eles acabam descobrindo que eles só poderiam se livrar, de certa forma, dessas condições a partir de uma revolta. Então, além disso, nós teremos aqui algumas passagens que mostram certa violência que será empregada, além de toda a perspectiva insalubre que eles passam dentro desses navios que são contratados para pescar e enlatar os caranguejos. Então, tendo essa perspectiva que nós estamos aqui numa adaptação de uma história que foi escrita há pouco mais de 100 anos, né? O que nós vemos fazendo um comparativo com a atualidade é que isso, infelizmente, continua acontecendo. Nós temos toda essa questão da desigualdade, nós temos essa questão de empregos com salários relativamente baixos, onde o empresário acaba lucrando muito em cima dessas pessoas. E se nós levamos isso para a realidade da cultura japonesa, então você vê ali que muitas coisas ainda se refletem nos tempos atuais. E além disso, aqui nós temos uma obra que adapta muito bem esse sentimento de denúncia que o autor do livro fez lá em 1929 e que infelizmente ele acaba tendo que pagar com a própria vida. Então o Gofúgio ele acaba trazendo isso com uma narrativa que é assim muito visceral, e você tem uma arte que é muito forte, e então esses personagens de certa forma eles estão muito bem representados nos diversos capítulos que nós temos nesse mangá. Então eu acho que, de uma forma muito competente, esse mangá consegue muito bem adaptar essa luta desses pescadores que tinha sido denunciada lá em 1929 pelo Kobayashi. Então fica a recomendação de Kaneko-sen, publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Veneta. É um mangá repleto de crítica social e que, com certeza, à medida que você avança a leitura, essa perspectiva ainda fica muito mais clara. Eu acredito que aqui nós temos uma história e arte, digamos, roteiro e arte muito competente, e que traz aí uma pequena dimensão para nós que estamos do outro lado do mundo, de como essa formação e de como toda essa questão do trabalho sempre em primeiro lugar acaba marcando a sociedade japonesa lá no ano de 1929. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Lembrando que tem vídeo aqui no canal toda quarta, às 18 horas, e todo domingo, às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos aqui do Recomendo Ler até o final, e até o próximo vídeo.